Bora seguir com nossos estudos com relação ao Supabase. No vídeo de hoje nós vamos desenvolver a listagem de arquivos e já pensando para o próximo vídeo, onde nós vamos integrar nossa aplicação com o Gemini do Google para fazer análise dos nossos arquivos. Então a gente vai misturar toda essa parte de Supabase, de upload e de leitura de arquivos com inteligência artificial para ler os nossos arquivos. Bora lá? No vídeo de hoje a gente vai focar somente na listagem. Então como que vai funcionar? Aqui na pastinha de components eu vou criar um novo componente que vai ser análise.tsx. Análise porque esse mesmo componente ele vai servir tanto para listagem como para analisar depois quando a gente integrar com o Gemini. Então aqui eu só vou criar um componente React padrão. Então beleza. E lá na nossa página Protected, aqui eu vou colocar para renderizar também esse análise. Beleza? Opa, beleza? E eu também já vou aproveitar aqui para executar a aplicação, então npm run dev. A aplicação rodando, eu vou dar um F5 aqui. Pronto, está aqui. Essa é a nossa aplicação no momento, esse componente de análise. É ele que a gente vai desenvolver agora. Então posso já fechar aqui essa parte. E aqui eu vou colar uma interface, porque o nosso foco aqui não é interface. Então eu vou colar aqui um HTML, a gente conversa sobre ele rapidinho, só para a gente adiantar um pouquinho. Então eu tenho aqui um HTML já feito. É só umas divs já estilizadas com o Tailwind para fazer a listagem dos arquivos. Com isso, nós vamos precisar o seguinte. Esse componente ele vai ser um componente do lado do cliente. Então, tem que adicionar aqui um useClient. E ao longo desse HTML, a gente está com alguns hooks que eu vou precisar criar aqui agora. Então, eu tenho um estado para os arquivos, eu tenho uma função para analisar, que a gente vai desenvolver no próximo vídeo. A gente tem um hook de load e um hook de análise. A gente vai definir eles aqui agora. Então, eu vou criar aqui const arquivos e set arquivos. Só que a gente não vai tipar, vou colocar um array de n, tá? Não é o mais adequado, o ideal seria a gente tipar certinho, mas eu vou tratar como um array de n por enquanto. Eu tenho aqui o loading e o isLoading, e o análise e o set análise. Eu nem preciso aqui do nulo, eu posso colocar ele como vazio, só para já facilitar um pouquinho as coisas pra gente. E só para parar de dar erro, já vou deixar a função de analisar mais ou menos feita, porque a gente vai trabalhar com ela na semana que vem. Aliás, no próximo vídeo. Então eu vou deixar ela aqui do tipo N mesmo por enquanto. Então a nossa interface ela deve estar assim por enquanto. A nossa tabelinha aqui listando os arquivos, que é o que a gente vai fazer agora na aula de hoje. Para eu listar os arquivos, eu vou precisar ter o Supabase aqui também. Então eu vou criar mais uma constante aqui, que vai ser o meu Supabase, que eu vou chamar a função createClient. A createClient vindo aqui da pastinha de cliente. A gente está em um componente do lado do cliente. Agora eu quero que os arquivos eles sejam carregados sempre que eu abra a minha página. Então para isso aqui no React a gente vai usar um useEffect. E eu quero que ele execute só uma vez, então vou deixar um array de dependências vazio. E eu vou criar aqui uma função carregar arquivos. Carregar arquivos que a gente vai desenvolver ela agora. O que essa função ela vai fazer? Ela vai acessar o meu bucket lá do Supabase, recuperar todos os arquivos e atualizar esse meu hook de arquivos aqui, que é o que vai estar vinculado à listagem. Então vamos lá. Carregar arquivos. Vai ser uma função assíncrona, porque a ida até o Supabase é como se fosse uma request HTTP. Então ela é assíncrona. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui um data e um error, que vai vir lá do Supabase. E com o await eu vou acessar o supabase.storage.from. E para quem assistiu os vídeos anteriores sabe que o nosso bucket o nome é vídeo. Então from vídeo eu vou fazer um list. Esse list ele vai recuperar todos os arquivos lá de dentro do meu bucket. Agora se tiver dado algum erro, né, eu só vou dar um console log, a gente não vai tratar o erro corretamente aqui. E se tem algum data, né, eu vou atualizar o meu hook de arquivos com esse retorno. Então se a gente voltar lá na nossa página agora, vou dar um F5, eu já tenho os arquivos carregados. Eu alterei os arquivos que estavam lá no bucket, por isso que está um pouquinho diferente aqui do vídeo. Mas então a gente já tem um TXT, um outro aqui que o Supabase acabou listando, mas não é um arquivo, e eu tenho os dois botõezinhos que a gente vai desenvolver na próxima aula. Viram como é muito simples de a gente listar arquivos utilizando o Supabase? O que você achou? O que você está achando dessa série que a gente está tratando sobre o Supabase aqui? Me deixe saber aqui nos comentários. Até o próximo. Tchau!